Eu quero chamar agora o pastor Jair Miranda, responsável por todo este evento aqui. Ele é graduado em Educação Física pela Universidade da Paraíba, em Teologia pelo IAN, é mestre em Liderança pela Andrews, autor dos livros Igreja em Missão e Meu Talento, Meu Ministério, publicados pela CPB, pela Casa Publicadora Brasileira, e idealizador do evento nacional de treinamento em missão urbana, Compassion, assim que fala, pastor? Compassion, eu tenho que falar em inglês, né, pastor? Compassion, exatamente. Bom, pastor, eu gostaria de, em primeiro lugar, aqui diante de todos, agradecer pelo convite que o senhor fez a mim. Eu estou muito honrada de participar desse momento. E agora este é o momento do senhor trazer aí as informações para a gente, também colocar um pouco mais de missão no nosso coração. Tá bom? Obrigado, Darcy, por estar aqui conosco, nos animando, trazendo alegria para nós nesses dias do Serve. Amém. E, amigos, o Serve é uma bênção para nós, porque nós focamos naquilo que Cristo fazia. Ele veio aqui para servir, não para ser servido. Tivemos ontem palestras fantásticas, pastor Erlo Brau, mostrando como você ser uma pessoa irresistível, para a tua igreja ser irresistível. Depois, Dr. Robson Marinho mostrou como você que é líder pode liderar a igreja que é irresistível. E agora de manhã já começamos com o Dr. Reinaldo Siqueira, mostrando que a igreja tem duas frentes de trabalho. Uma é pregar a lei, a segunda é fazer as ações de bondade para as pessoas. Mas ele mostrou que deve-se começar servindo as pessoas. Aí depois a gente fala da lei, fala do juízo de Deus. O pastor Emílio Abdala mostrou que não pode haver essa dicotomia entre eu vou fazer ação social, eu vou evangelizar. As duas coisas andam juntas. O Cristo que trouxe o evangelho para nós, ele salvou a alma e curou o corpo. As duas coisas andam juntas, não pode haver distinção. E agora, amigos, nós vamos trabalhar um pouco sobre como é que isso se torna uma realidade na prática, na igreja que você faz parte, no dia a dia da tua vida. E por isso, queria que você parasse um pouquinho agora e prestasse muita atenção em alguns conceitos importantes, pois vamos falar de uma revolução, de uma igreja que vai se tornar muito relevante na comunidade. Eu estou geralmente comentando aí fora o seguinte, que o sonho de Deus é que nós tivéssemos uma igreja que, pelo menos no sábado, houvesse uns 3 cultos. Primeiro culto lotado e uma fila para entrar no segundo culto. O segundo culto lotado e uma terceira fila para o terceiro culto. De repente, a quarta-feira com 2 cultos, um de 7 às 8 para quem chega tarde do trabalho, ou mais cedo, né? E de 8 às 9 para quem chega mais tarde. Domingo, uns 3 cultos, manhã, tarde e noite. Alguém pode dizer, pastor, isso é loucura, é utopia, isso não existe. Amigos, Cristo falou o seguinte, quando eu for, vocês irão fazer obras maiores que as minhas. Pensamos só nos milagres, ressuscitar mortos, curar pessoas, mas existia um milagre na vida de Cristo também, que era um milagre, o poder de agregar gente. Ele juntava 5 mil, 10 mil, 8 mil pessoas. Por que isso não acontece mais? Porque não temos mais pessoas perto de nós. Vamos entender como voltar àquele primeiro momento da igreja primitiva, do ministério de Cristo, e tornar nossa igreja irresistível para as pessoas. Vamos lá, amigos, entender um pouquinho aí, por favor. Vamos entrar aqui, vocês vão ver minha tela agora. Olha que coisa importante vamos ter nesse momento. Como ter uma igreja que vai explodir de crescimento através dos ministérios. Tudo bem? Amigos, vocês veem aqui na minha tela modelos de ministérios. Por exemplo, você observa aqui um ministério acontecendo. Ministério de pessoas que estão com problemas. Temos pessoas diversas aí nas ruas, moradores de ruas, que precisam de ajuda. Isso aqui é um ministério que topou ajudar essas pessoas. E vocês talvez tenham aí, em alguma igreja, aí na tua cidade, irmãos que gostam de ajudar as pessoas, se juntam, né, para isso. Por exemplo, outro ministério aqui, um ministério para idosos. O Brasil está ficando, né, idoso. A pirâmide está invertendo e pessoas se organizaram e formaram um ministério para atender esse grupo aí tão especial que precisa de ajuda. Mas, outra coisa importante,
como é que eu posso definir o que é um ministério? Como é que eu posso entender as nuances da palavra ministério, aplicar na minha igreja e na minha vida? Tudo bem? Então, amigos, o ministério, de fato, é você servir como Cristo serviu. Isso é o ministério. Ele veio aqui para trazer para nós a principal informação em vida, para que nós pudéssemos assim fazer a mesma coisa. O ministério é servir como Cristo serviu. Agora, vamos tentar entender melhor esse texto aqui, que eu vou ler para vocês agora, de uma forma mais pausada. Tudo bem, amigos? Observe que aconteceu um incidente ali no primeiro século, lá na cidade de Jerusalém. A igreja estava começando e os discípulos estavam em pleno trabalho de expansão territorial do reino. Os 12 apóstolos estavam crescendo, os seus trabalhos de implantação de novas igrejas, com viagens missionárias. E a igreja em Jerusalém estava também ficando forte. Segundo os historiadores, havia em Jerusalém praticamente um atendimento de quase 3.000 viúvas com seus filhos na cidade de Jerusalém. A igreja atendia essas viúvas. E existiam as viúvas ali dos helenistas, dos gregos, também viúvas cristãs, pessoas da comunidade, e a igreja estava atendendo essas pessoas. E o trabalho estava ficando muito grande, até que os discípulos chamaram a igreja, ou chamou a igreja e falou o seguinte: não é justo que a gente fique aqui só servindo as mesas, que pessoas possam servir as mesas, e nós iremos para o plantio de novas igrejas, para a expansão do reino. Então, observem aqui o texto de Atos 6, de 1 a 4. Não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir as mesas, mas, irmãos, escolhei entre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito e de sabedoria, aos quais encarregaremos este serviço, e quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. Interessante que quando nós vamos analisar nas línguas originais esse texto aqui, vemos que os discípulos, orientados por Deus, pedem que um grupo vá servir as mesas, ou servir de forma prática em ajudar aqueles que estavam com necessidades físicas e etc. Enquanto que eles iriam para uma prática de proclamação da palavra. Mas o que não dá para ver no português, nós vemos aqui na língua grega. Observem, quando eles mandam o envio, ele diz assim, vocês vão servir as mesas. A palavra servir aqui é diaconia. Diaconia é ministério. Vocês vão ter o ministério de cuidar das pessoas nas suas necessidades físicas. E nós iremos fazer o quê? Iremos nos consagrar à oração e à palavra. Mas essa palavra aqui também, esse ministério, é diaconia. Então, observem que Deus, ele tem 2 ações específicas na igreja dele que não podem se dividirem. Uma ação foca o atendimento às necessidades físicas e outra às necessidades espirituais das pessoas. Eu prego e eu também toco nas pessoas. Eu mostro que elas são importantes. É um evangelho eterno para falar para pessoas que são completas. É como se fosse uma moeda que tem cara e coroa. Não posso tirar o evangelho também das suas 2 faces, a proclamação, a demonstração prática do evangelho. Então, observem que ministério tem a ver, amigos, tanto com a proclamação, como também com o cuidado das pessoas. E uma coisa importante, quando o Senhor organiza a sua igreja e vai se expandindo mais, tem algo interessante para observar. Observem o livro de Efésios, capítulo 4, 11 e 12. Ele começa a criar uma liderança na igreja do Senhor. Você que é líder, você que é ancião, você que é diácono, você que é diretor de jovens, Ministério da Mulher, da ASA, desbravadores, observem agora o que foi que o Senhor traz para nós nesse momento. Olha só, e Ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço. Serviço, pessoal, é diaconia. O que é a diaconia? É a ação de pregar a palavra e a ação de cuidar das pessoas.
Legal? Para a edificação do corpo de Cristo, Efésios 4, 11 a 12. Deus chama a liderança para preparar o povo de Deus para ir servir a comunidade. Como é que eu sirvo? Pregando e cuidando das suas necessidades. Legal? Avancemos um pouquinho mais. Agora, que tipos de ministérios uma igreja precisa ter? A tua igreja precisa ter. Que tipos de ministérios? Vocês já viram já a base, agora podemos avançar um pouquinho mais. Então, olha só. Primeiro tipo de ministério, amigos. Observem aqui o evangelismo direto. Que ministério é esse? Olha só. Os membros da igreja devem ser motivados a falar de Jesus para as pessoas. 1 Pedro 3, 15 a 16. O ministério de todos os crentes. Todos precisam evangelizar. O ministério de todos nós. Legal? Outro tipo de ministério é aqui, ó. Evangelismo para os pobres necessitados. O pastor Abdala comentou aqui. Mateus 25 fala muito bem. Quando Cristo voltar, ele vai pedir isso de nós. Os pobres precisam de atenção. Os enfermos, os que estão nas prisões, os que estão doentes. A tua igreja faz isso? A tua igreja tem um espaço específico para atender as pessoas? Isso é importante para a gente entender, para a gente colocar em prática. Esses dias, eu fui visitar um cemitério, na realidade, fui para um velório, e tinha várias pessoas aqui naquele cemitério, ali em São Paulo. E, de repente, eu encontro duas senhoras que estavam com camisetas iguais, e nessa camiseta tinha ali a foto do Sagrado Coração de Jesus. E eu pensei, são irmãs católicas. Eu perguntei para elas, o que vocês fazem aqui? Estamos aqui porque tem gente sofrendo. Aí eu perguntei, mas vocês passam quanto tempo aqui? A gente passa aqui todo o tempo que tiver sofrimento. Eu disse, mas como assim? Ela falou, a gente está aqui 4 horas. É nosso posto, eu e Maria. Quando acabar aqui, nossas 4 horas, já vem mais 2. E assim, enquanto tiver gente sofrendo, a gente está aqui. E vocês fazem o quê? A gente vê a pressão, a gente faz uma reza, a gente entrega um papel para eles lerem, porque é muita dor, né? Eu fiquei imaginando. Eles entenderam o que é ministério. Precisamos avançar mais um pouquinho. Amigos, mais um tipo de ministério, missões mundiais. Mateus 28, 19 e 20 diz o seguinte, ó. Toda igreja agora precisa ir fazer discípulos das nações. Um ministério importante. Encontrar as nações, as etnias. E assim a gente vai criando uma igreja poderosa. Mas tem mais ministério ainda. Atenção às crianças. Lucas deixa bem claro que a igreja tem que atender as crianças da comunidade. Porque deles são o reino dos céus. Tem mais ministério ainda, olha só. Ministério para a terceira idade, para os militares, pessoas com deficiências específicas, jovens e adolescentes. Por quê? Porque Jesus Cristo atendeu a todas essas pessoas. Ele é nosso modelo. Ministério para todo tipo de necessidade, de grupos específicos. Tem mais ainda, amigos. Avancemos mais. Olha só. Ministério das Artes. Ministério para as pessoas que estão precisando de ajuda, tá certo? No trabalho, que estão ali estressadas, lá na plataforma do dia a dia, precisam-se de pessoas que tiram um pouquinho do seu tempo para atender lá no trabalho, onde elas estão. E até criamos uma frase aqui interessante, que diz o seguinte, ó, quem é empreendedor, quem está trabalhando no mercado, são ungidos para os negócios. O que é unção? É a ação do Espírito na vida, para fazer você ter teu ministério, de falar a palavra e cuidar de quem está precisando de alguma coisa. Olha, opa, quase que a gente ia precisar de ajuda agora aqui, pessoal. Um ministério a se levantar aqui agora, certo? Apoio à saúde, tá certo? Apoio funerário e assim por diante. Ministérios diversos aqui para a igreja de Deus. Não para por aí. Agora, como é que nós vamos organizar nossos ministérios? Como é que a tua igreja vai ter a organização de um ministério? Então, rapidão, amigos, olha só. Identifique as necessidades da comunidade. Veja se tem gente doente, se tem gente desempregado, se tem crianças sem educação, sem recreação. Precisa-se de gente para atender necessidades específicas. Observe mais um pouquinho. Qual é a necessidade desse ministério existir? Não, é para tirar uma foto para mandar nas redes sociais. Opa, está errado, amigos. Se esse for o objetivo, você tirar foto porque está servindo, então não faz isso. O ministério, de fato, é para você ir servir e se dar no lugar do outro. Entregar a vida pelo outro, tudo bem? Mais um pouquinho, olha só. Por que queremos essa oportunidade de serviço?
Porque a gente quer ter a unção para servir. Muito importante essa busca aqui também. Que benefícios isso trará para a nossa comunidade? Vocês precisam ter uma visão. Queremos ser um ministério que abençoe aqui, quem sabe, mulheres grávidas. O que vocês vão fazer para abençoar essas mulheres grávidas? E assim vocês vão avançando, beleza? Agora, é necessário encontrar aquela pessoa, a pessoa-chave, que foi chamada para liderar esse ministério, que não desista, faça sol, faça chuva. Você tem uma paixão no peito, quem sabe trabalhar com idosos. Então, pede a Deus mais orientação. Busca pessoas que, quem sabe, têm essa mesma vocação e vai em frente, forma um ministério, tá certo? Ao iniciar um novo ministério, encontra alguém que assuma a responsabilidade e garanta que o projeto avance e que não vai parar. Tudo bem? Beleza? Agora precisamos ter a visão e a missão do ministério bem definidos para poder ela avançar. Tá certo, amigos? Eu vou deixar à disposição depois de vocês o que é visão, o que é missão, para vocês poderem de alguma forma assim estudar melhor esse assunto, tá legal? E assim a gente vai podendo avançar. Tá legal? Ok? Então a gente vai tentar agora entrar numa parte importantíssima do ministério, que é exatamente como é que esse ministério vai ganhar força para seguir na jornada, tá certo? Amigos, então vamos aqui avançar agora. O recrutamento de voluntários. Os voluntários precisam ser recrutados, precisam ser engajados segundo os talentos que eles têm, segundo a vocação que o Senhor entregou para cada um. E existe gente diversas aí, com habilidades importantes, médicos, pessoas que têm habilidades, quem sabe na área da música, quem sabe habilidades na área das artes manuais, que podem servir em ministérios específicos. Por isso que o Senhor concedeu diversas funções na sua igreja. Tem mais coisa importante aqui, amigos, olha só, precisamos ter um modelo de liderança para o ministério. Como é que esse ministério deve seguir a sua jornada? Então, observem bem, olha só, o ministério deve ser conduzido, amigos, por uma liderança servidora, uma liderança que foca no outro e não em si. Olha só como foi a igreja primitiva. Vejam bem, olha só. Eles, segundo Atos capítulo 2, 42 em diante, eles perseveravam na doutrina. Então, quem está servindo no ministério precisa focar em estar junto de Deus, junto da palavra, para poder servir de forma correta. Outra coisa importante, olha só, eles têm que ter um foco na comunidade, porque segundo Atos capítulo 2, distribuíam o produto entre si, não tinha necessidade. Outra coisa importante, olha só, eles tinham um foco de, coesão, eles tinham uma busca espiritual, eles tinham comunhão entre si. Todos que servem no ministério precisam estar ligados entre si, na comunhão, buscando crescer um ao outro na fé. E amigos, o ministério tem que ter uma liderança evangelística, tem que focar na salvação de pessoas. Isso aqui era o propósito principal, os propósitos da igreja ali em Atos 2. Amigos, agora o ministério tem que ter transformação social. Eu não posso só estar brincando lá com as pessoas sem transformar suas vidas. Tem que ter transformação social. Eu tenho que tirar a pessoa de um plano A para ir para um plano B, para um plano melhor, tá certo? Agora precisamos também ter um foco evangelístico. Que foco é esse? Observem, atos de bondade, mas evangelismo pessoal intencional. Cada ação de bondade que eu faço, que eu tiver perto de alguém, é uma oportunidade que o Senhor me dá de falar do Deus da ação. Porque o melhor lugar do sofredor é perto de quem? É perto do Senhor. O melhor lugar de quem sofre é perto de Jesus, que é o maior presente para quem está em alguma dificuldade na vida. Agora, eu vou para a parte final aqui, onde os ministérios devem servir. Onde é que o ministério vai se encaixar? E olha, segundo pesquisas, nós temos vários locais de atuação dos ministérios. Eu tenho, quem sabe, ministério na área da saúde, da educação, da economia, das ciências, da tecnologia, né? Da própria sociedade, do governo, na comunicação, na agricultura, nos hobbies. São locais onde os ministérios podem acontecer.
Por exemplo, eu posso ter, quem sabe, na área de saúde, um grupo de apoio aqui para pessoas que são diabéticas, quem sabe para alguém que está com dificuldades com relação ao câncer, feiras de saúde e tantas outras coisas, né? Mas vamos ver na prática agora alguns ministérios acontecendo aqui no Brasil, quem sabe na tua cidade, e são diversos aqui. Vou mostrar em cada área dessa aqui, você vai ver um ministério atuando. Tudo bem, amigos? Então observe aqui. Na primeira área, aqui na área da saúde. Quem sabe, ó, cuidado de grávidas, escola de culinária, apoio odontológico. Aqui, por exemplo, meu amigo Ricardo Fioravante, que é um grande ativista na área da saúde, ele tem um poder muito grande de influenciar pessoas para fazer comida boa. E aqui esse ministério pode acontecer na tua igreja também. Um ministério, quem sabe, de culinária, né? De uma escola de culinária, de um masterchef aí da igreja local. Mas pode ter vários ministérios. Coloquei aqui só alguns exemplos dos ministérios que podem acontecer na tua igreja. Vou para outra área, falei a área da saúde, né? Olha aqui, ó, pessoal, essa área aqui tão importante agora. Acho que deu uma travada aqui no meu material. Por favor, o pessoal da nossa técnica aqui. Olha só, área da educação, amigos. Esse aqui exemplos que você pode ter, por exemplo, cursinho pré-vestibular. Esse caso aqui são alguns irmãos da igreja que descobriram-se abrindo um cursinho pré-vestibular na igreja local. É o ministério deles. 2, 3 professores que fazem isso. Aqui, mais um caso, um irmão de igreja que descobriu que tinha uma habilidade tremenda de ensinar pessoas idiomas. E ali ele faz um ministério poderoso na igreja. Legal? A gente pode ter muitas opções para atender a comunidade e também fazer a proclamação do Deus que ama a comunidade. Olha isso aqui, amigos, um ministério voltado para a área da economia. Quem sabe, olha, um apoio a pessoas em situação de desemprego, coaching financeiro para empresários, apoio a pessoas que estão endividadas. Olha quanta coisa pode se fazer para aqueles que estão precisando desesperadamente de um apoio na área financeira, na área aqui da economia. Observem mais uma área aqui que a gente vai avançar. Por favor, só passa para mim o pessoal da técnica aqui. Legal, olha só, esse Ministério das Ciências e Tecnologias. O mundo está hoje totalmente tecnológico, né? Todo mundo tem celular na mão, usa, quem sabe, alguma ferramenta aí, um aplicativo. As pessoas que trabalham em TI, que têm essas habilidades na área de tecnologia, podem se juntar e criar ministérios poderosos. Por exemplo, aqui, ó, produção de artigos científicos. Quem está numa faculdade pode encontrar pessoas, quem sabe, com a publicação científica. Olha isso aqui, ó, produção de programa de gerenciamento para pequenos empresários. Já imaginou? Um grupo de irmãos que tem habilidade no TI, nessa tecnologia, né, da informação, criar, quem sabe, um pequeno programa para ajudar aquele comerciante que está com dificuldade de fazer gerenciamento de suas contas. Ele pode servir esse empreendedor e ganhar amizade, falar de Deus depois para ele, amigos. Olha isso aqui, ó. Ministério para a sociedade, como um todo, ó, atenção a pessoas em situação de rua, atenção a deficientes visuais e auditivos, organizar encontros de casais. Aqui, por exemplo, são pessoas que estão com dificuldades com relação à sua casa, né? Mulheres que estão com dificuldade para ajudar no seu orçamento familiar, ajudar o esposo, estão aí sendo abençoadas com cursos de corte de cabelo e tanta coisa que a igreja pode fazer. Amigos, área do governo é tudo aquilo que tem a ver com atribuições do governo. Por exemplo, segurança pública. Aqui é o presídio do Carandiru, antigo Carandiru, ali em São Paulo, 6.000 detentas. Tem um grupo de irmãos que vão estar todo sábado lá abençoando essas presidiárias. E tem um ministério poderoso. Mas pode-se ter também, por exemplo, atendimento PET, construção de reformas de casas, ministério carcerário. Tanta coisa pode ser realizada pela igreja nessa área do ministério de todos os crentes. Vamos avançar um pouquinho mais. Estou chegando no final, por favor, pode passar aí. Olha só, área da comunicação. YouTubers, dramatização evangelística, apoio publicitário. Esse rapaz aqui, por exemplo, ele tem uma habilidade tremenda com relação à música. Ele é um músico e trabalha no colégio, na região do norte do Brasil. E ele notou que não tinha essa habilidade, essa competência sendo ensinada para os alunos. Falou com a diretora topou, ele recebeu uma sala de aula e ele agora ensina música para
aqueles alunos ali. E olha só quantos jovens e famílias estão recebendo Jesus Cristo, hoje tocam na igreja, porque alguém topou dedicar aquela habilidade, entregar para a comunidade, e assim as pessoas estão sendo abençoadas com o ministério na área da comunicação. A música, a comunicação e tantas outras desse tipo. Amigos, área dos hobbies, por exemplo, olha só, temos ministério aqui de iniciação esportiva, clube de leitura, ciclismo. Esse projeto aqui se chama Gol de Esperança, está em vários locais do Brasil, de profissionais de educação física que querem dedicar o seu tempo. Às vezes também tem outros profissionais na área de psicologia que se juntam, outros também na área de assistência social, estão se juntando e estão atendendo a comunidade. Vou pedir só para a minha comunicação aqui, a produção, volta um slide, por favor, aqui para mim, volta um. Amigos, só um, aumenta aqui, ok? Amigos, e quem mora na zona rural, olha que legal, você que está em alguma cidade aí que não é um grande centro urbano, você não fica de fora. Quem trabalha na agricultura, olha que legal isso aqui, amigos, a agricultura é um campo também de missão, já imaginou? Horta comunitária, apoio a agricultores, escola de plantadores. Esse caso aqui que vocês viram agora, é um grupo de irmãos que são plantadores, criaram uma escola de plantação de arroz, e eles ensinam os pequenos agricultores a plantar arroz, e depois eles aprendem algo melhor, aprendem sobre o Deus do arroz, né? O Deus que nos dá tudo. Amigos, é isso aí. O Senhor quer chamar a tua igreja para ter um ministério poderoso de salvação. O que é ministério é fazer o que Cristo fez. O ministério é proclamar as boas novas, diaconia da palavra. Ministério é atender as pessoas, diaconia das mesas. Lembrem-se disso e vamos com o Serve 2021, uma igreja irresistível. Que Deus possa abençoar vocês. Muito obrigado.